Nós somos a primeira igreja batista em Itapevi. Que a mensagem a seguir possa abençoar sua vida. Eu vou fazer o seguinte, meio que não é uma pregação, né? Porque é um conteúdo que nós vamos explorar aqui, que tem a ver com nosso tempo. Então, nós vamos ler a palavra, vou encerrar com a Bíblia também, com a palavra de Deus, mas vamos entrar em vários assuntos aí ao longo da nossa jornada, tá bom? Então, vamos ler Romanos no capítulo 1, do verso 20 a 32. Antes de eu ler, só queria fazer um comentário, né? Por que eu comecei a estudar esse assunto? Eu estudei porque esse assunto afeta diretamente a realidade das crianças, né? E vocês vão descobrir ao longo o porquê disso. Por que afeta as crianças? Foi aí que acendeu essa chama de pesquisar e descobrir quais são os teólogos que estavam trabalhando esse assunto, descobrir como que os cristãos estavam dialogando com essa questão da ideologia de gênero, que é o nosso assunto, né? E aí que eu me aprofundei no assunto e hoje eu vou trazer um pouco daquilo que eu pesquisei, tá bom? Vamos lá, Romanos 1, do verso 20 em diante, diz assim, ó: pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina, têm sido visto claramente, sendo compreendido por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis. Então aqui fala um pouco que Deus se revelou através da sua criação, mas que os homens de alguma maneira aqui se desviaram. Nós vamos ler Romanos 1 faz um paralelo muito especial com Gênesis 3. 3 tem a queda do homem, Adão e Eva comendo do fruto, né, a serpente e tudo mais, então tem a queda. Aqui nós vamos ver o resultado dessa queda de forma teológica, assim, né? Paulo descrevendo o que aconteceu quando o homem caiu. E aí começa agora. Porque tendo conhecido a Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças, mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis e os seus corações insensatos se obscureceram. Aqui está falando do homem, já da queda do homem. Então, estou falando de quando entrou o pecado na humanidade, o homem se desviou. E aqui está falando de todos os homens, de todos nós, né? Todas as pessoas. Nós estamos inclusos em Romanos 1:20. Você vai ver tudo o que aconteceu com o homem aqui. É bem pesado o texto, diz respeito de toda a humanidade, né? E vamos lá. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos e trocaram a glória do Deus imortal por imagens feitas segundo a semelhança do homem mortal, bem como de pássaro, quadrúpedes e répteis. Então o homem foi lá e criou imagens para adorar, né? Desistiram do Deus imortal e começaram a fazer imagens para si, para ele adorar. Por isso Deus os entregou à impureza sexual, segundo os desejos pecaminosos dos seus corações, para a degradação dos seus corpos entre si. Deus abriu mão dessa humanidade caída, deixou o homem seguir o seu caminho de pecado. Trocaram a verdade de Deus pela mentira, e adoraram e serviram coisas e seres criados em lugar do Criador, que é bendito para sempre. Amém. Por causa disso, Deus os entregou a paixões vergonhosas. Até suas mulheres trocaram suas relações sexuais naturais por outras contrárias à natureza. Da mesma forma, os homens também abandonaram as relações naturais com as mulheres e se inflamaram de paixão uns pelos outros. Começaram a cometer atos indecentes, homens com homens, e receberam em si mesmos o castigo merecido pela sua perversão. Além do mais, visto que o desprezaram o conhecimento de Deus, ele entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem o que não deviam. Tornaram-se cheios de toda sorte de injustiça, maldade, ganância e depravação.
estão cheios de inveja, homicídio, rivalidades, engano, malícia. São bisbilhoteiros, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, arrogantes e presunçosos. Inventam maneiras de praticar o mal, desobedecem a seus pais. São insensatos, desleais, sem amor pela família, implacáveis. Embora conheçam o justo decreto de Deus, insolentes, arrogantes, me perdi aqui. Tornaram-se cheios de toda sorte de justiça, maldade, ganância e depravação. Estão cheios de inveja, homicídio, rivalidade, engano, malícia. São bisbilhoteiros, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, arrogantes e presunçosos. Inventaram maneiras de praticar o mal, desobedeceram seus pais, são insensatos, desleais, sem amor pela família, implacáveis. Embora conheçam o justo decreto de Deus, de que as pessoas que praticam tais coisas merecem a morte, não somente continuam a praticá-la, mas também aprovam aqueles que a praticam. Então, todo esse caldo de pecado atingiu a humanidade. E Deus deixou a humanidade seguir o seu próprio curso. Até que Deus também trouxe o seu plano de salvação para o homem. Então, nos dias, por exemplo, de Noé, Deus veio com um dilúvio e salvou a família de Noé. Nos tempos de Sodoma e Gomorra, Deus destruiu Sodoma e Gomorra, mas salvou a família de Ló. Então, Deus, ele deixou o homem seguir o seu próprio curso, mas Deus não simplesmente deixou e abandonou o homem. Deus providenciou o caminho de salvação, que nós sabemos que é Cristo Jesus o Senhor. Então nós estávamos nessa lama aqui, só que nós somos rebeldes, saímos da rebeldia, sendo rebelde com a rebeldia, nós saímos de lá, falamos assim, não queremos mais nos juntarmos a vocês, nós estamos nos voltando a Deus. Então o que é a igreja? A igreja é aqueles que saíram do movimento de Romanos 1, e estamos trilhando o caminho da salvação. Deus está nos aperfeiçoando e Deus está nos levando a sermos cada vez mais parecidos com Cristo Jesus, a estatura do varão perfeito. Então nós estamos no caminho de salvação. Mas onde nós nos encontrávamos? Lá em Romanos 1, em toda essa listagem que eu li para vocês, que é bem pesado. Vocês concordam comigo? E aí nós vamos começar a falar agora de ideologia de gênero. Mas antes de eu entrar na parte de ideologia de gênero, eu vou separar os assuntos. Primeiro eu vou falar um pouquinho sobre ideologia. Porque aqui em Romanos 1 fala que trocaram a verdade de Deus pela mentira. Então a ideologia ela entra muito por aí. Quando as pessoas se afastam de Deus, elas se afastam da verdade, daquilo que Deus projetou, daquilo que Deus criou. E começa aí a nascer as ideias dos homens, aquilo que o homem acha, aquilo que o homem interpreta da realidade. Não é simplesmente que o homem vai lá e inventa uma mentira. Não, ele sem Deus, sem luz, ele não enxerga mais a verdade, e aí ele busca uma verdade para ele. Então, o afastamento de Deus é o pai de todas as ideologias, tá bom? Então, quando o homem se perde de Deus, aí nascem as ideologias. O que é uma ideologia? Uma ideia, né? Que a gente vai ver daqui a pouquinho. Então, eu vou dar um exemplo de ideologia para vocês. Espera aí, deixa eu ver se eu consigo pilotar aqui. Isso aqui foi em 1871, o Charles Darwin, o pai do evolucionismo, que fala que o homem veio sucessivamente de um processo de evolução dos animais, no caso do macaco. E aí ele vai falar uma afirmação aqui, em 1871, ele fala o seguinte, num período futuro, não muito distante, se formos medir em séculos
as raças humanas civilizadas irão, com quase certeza, exterminar e substituir ao redor do mundo as raças mais selvagens. Ele está falando aqui, de uma raça humana superior destruindo uma raça humana inferior. Mas ele não fala assim que existe já uma raça superior, uma raça inferior. Ele simplesmente joga essa ideia que o homem está evoluindo, então o homem vai evoluir, vai ter uma raça humana que não vai ser tão evoluída assim, que essa raça superior vai destruir a outra. Isso em 1871. Aí vamos lá, vamos evoluir aqui, o que aconteceu em 1922, né? Voltando a 1871, 1922 dá o quê? 50 anos depois, né? Todo portador de alguma debilidade mental é uma possível fonte de uma descendência defeituosa e interminável. Damos preferência à política da esterilização imediata para que se proíba completamente a procriação dos débeis mentais. Essa Margaret Sanger, ela já começou a falar, é melhor destruir os débeis mentais. E ela já é considerada uma mãe da eugenia, que fala que existe uma raça superior à outra. Vamos lá? Adolf Hitler, Minha Luta, 1925. Neste nosso planeta, a cultura e a civilização humana estão vinculadas indissociavelmente pela presença do ariano. Ariano era uma raça que ele considerava superior, era a raça dele, inclusive. E ele considerava superior às outras raças. Se ele for exterminado, subjugado, aí então o manto negro de uma nova era de barbárie cobrirá a terra. Alguém sabe o que o Adolf Hitler ele provocou? Ele acreditava que a raça dele era superior, porque ele acreditava que a raça dele era mais qualificada geneticamente, e ele propôs a destruição de toda a raça que não era a raça ariana. No caso, os judeus estavam vivendo nos territórios alemães, nos territórios que a Alemanha invadiu, e ele propôs a destruição de todos os judeus. E ele colocava os judeus nas câmeras de concentração, e aí ele matou aí milhões, não é milhares, não é milhares, é milhões de judeus. Uma ideiazinha que começou lá com Darwin, foi crescendo essa ideia, alguém foi acreditando, alguém foi convencendo uma outra pessoa dessa ideia, e a ideia foi se tornando uma verdade, e Hitler não estava sozinho, gente. A Alemanha estava com Hitler, e ele foi lá e propôs a destruição de uma raça. Então, nós sabemos que cada ser humano é imagem e semelhança de Deus. Na Bíblia, a gente vai lá e já mata essa história de uma raça superior à outra. Não existe isso. Cada ser humano é digno de vida, porque é imagem e semelhança de Deus. Mas uma ideologia, ela é destruidora quando ela vai tomando espaço, ela vai tomando os espaços públicos, vai tomando as escolas, vai tomando a política, os meios legais, vai tomando a medicina, porque estava todo mundo junto do Hitler. Os cientistas, eles acreditavam realmente que havia uma raça superior, que o crânio do branco era diferente do crânio do negro, e eles iam lá e faziam tese, e falavam, isso é a verdade. É assim que a ideologia opera. Então, vamos lá, vamos para o próximo. Então, o que é uma ideologia? É aquilo que seria ou é ideal, uma espécie de verdade pré-fabricada que precisa ser implantada a fim de moldar a realidade para atender os caprichos dos seus realizadores. Então, a ideologia, ela tem esse shape de ser uma verdade que eu acredito e que você precisa acreditar também para a gente salvar o mundo, para a gente salvar a história, né? O desejo de que algo seja verdadeiro no lugar do desejo pelo que é verdadeiro em si, isto pode muito bem ser a raiz mesma de todo
o mal. Você acreditar numa verdade e defender essa verdade porque você acredita nela e ela não é a verdade, e eu sou uma pessoa bem com boas intenções, eu sou uma pessoa, né, que tem uma boa vontade, olha, eu vou fazer isso porque isso vai ser bom, isso é muito perigoso. O ser humano bem intencionado é muito perigoso, né? A ideologia atinge a verdade pelo outro lado, moldando aquilo que porventura desejarmos por uma ideologia. Não se tem escrúpulos para talhar a verdade a fim de fazê-la caber em nossos desejos. Então a gente quer colocar a nossa verdade adiante e a goela abaixo de todo mundo. A ciência, se a gente não tomar cuidado, ela se torna serva da ideologia. Então você pega a ciência, os cientistas, se eles são comprados pela ideologia, eles começam a servir a ideologia. Em outras palavras, a ciência, eu vou falar bem da ciência, não estou aqui para falar mal da ciência, mas a ciência, ela não fala nada, ela não discute. A ciência, ela vai lá e mostra, é o processo empírico, você vai lá, testa, se eu vou lá, eu jogo isso aqui, se eu soltar, cai, é a lei da gravidade. A lei científica vai mostrar isso, os axiomas científicos vão mostrar isso, as ideias científicas só vão mostrar, mas o discurso veio dos homens. A interpretação dos dados científicos, quem interpreta são os homens. Já os homens podem estar contaminados por uma ideologia. A ciência revela uma coisa, mas o homem pode pegar o seu discurso ideológico, colocar em cima daquilo e distorcer o fato científico. E é o que acontece com ideologia, né? A política é ferramenta ideológica. O político vai usar da política para impor uma ideologia, para colocar a sua ideia. Eu vou dar exemplo vou pegar a questão do feminismo, por exemplo. Na questão do feminismo, você acha sempre o culpado. E quem é o culpado no feminismo? Quem é o grande vilão para o feminismo? O homem. Já as mulheres, no caso, são imaculadas. O problema de todo o mal que ocorre para a mulher, no caso, são os homens. Entendeu? Isso é feminismo. Você ignora você e você coloca a culpa sempre no outro. É isso que a ideologia faz. Então, na ideologia existe o lado do bem e o outro sempre é o lado do mal. E é interessante que na ideologia sempre gera uma desmedida. Por enquanto eu não estou falando de ideologia de gênero, estou falando de qualquer ideologia. Tudo aquilo que você pensa e cria longe de Deus, você gera uma ideologia, e quando você quer colocar isso goela abaixo para todo mundo, isso se torna muito perigoso. O que gera uma desmedida. O que há de errado com a desmedida? Quando se quer o bem de uma boa causa, bem para começar, a desmedida rejeita a realidade do pecado. Então, por exemplo, se você pegar o comunismo, matou já mais de 100 milhões de pessoas o comunismo. Porque eles acreditam que para implantar o comunismo, que seria a salvação, uma utopia de salvação, de igualdade entre em todas as pessoas, você tem assim um efeito colateral que é a morte de alguns. Só que se a morte de alguns já chegou a mais de 100 milhões. E isso em vários países, como China, como Cuba, como Coreia do Norte, e por aí vai. Então, em nome de uma verdade, você faz qualquer coisa, você é capaz de qualquer coisa, né? Se eu entendo que é algo profundamente distorcido em minha própria visão, agora eu quero falar uma coisa positiva. Se você tem ideia de que você é pecador, e que até a sua noção de bondade foi afetada pelo pecado, você vai ser mais cauteloso na hora de impor a sua verdade. Então, quando eu sei que eu posso errar, até mesmo quando eu acho que eu posso estar certo, eu vou ser mais cauteloso. Então, se eu entendo que é algo profundamente distorcido em minha própria alma, tenho então de reconhecer que essa distorção se manifestará inevitavelmente na minha visão das coisas. Não importa quão grandiosa ou humanitária seja, eu não vou, portanto, impor a realidade do meu pecado sobre a realidade do mundo. A moderação é uma virtude cristã. Então, o pastor Cornélio aqui, por exemplo, precisa de todos vocês para dirigir a igreja, porque ele não pode ser uma única consciência aqui a falar o que é certo, o que é errado. Precisamos uns dos outros
para nos moderarmos uns aos outros, para a gente poder fazer o melhor caminho possível. O único dono da verdade aqui é a revelação de Deus. E nós, a revelação de Deus é tão alta que nós tentamos sempre alcançá-la, mas a gente não é capaz de dominar toda a verdade de Deus. Precisamos uns dos outros para beber da verdade e nós ajudarmos uns aos outros, né? Então, nós cristãos temos alguma ideologia? Nós cristãos, nós entendemos que temos uma cosmovisão, uma maneira de ver a verdade à luz da palavra de Deus. É diferente de uma ideologia. Gente, está difícil ou tá indo bem? Podemos continuar? Firmes? Estamos firmes aí? Gente, eu quero falar de alguém que foi pego pela ideologia, assim. O Paulo. Vocês conhecem o Paulo da Bíblia? Antes de ser Paulo, ele era Saulo. O que ele fazia com os cristãos? Ele perseguia os cristãos. Ele achava que ele estava fazendo errado ou ele estava fazendo certo na cabeça dele? Puxa vida, ele achava que ele estava fazendo certo. E ele matava os cristãos. Ele achava que os cristãos estavam errados. Até que ele teve um encontro com a verdade, que é o próprio Cristo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Apareceu para ele, ele foi lá, ficou cego. Quer dizer, ele parou de ver. E depois Deus abriu os olhos dele. E ele não só voltou a enxergar, igual estou vendo aqui vocês, mas ele enxergou a verdade. E aí ele parou de perseguir os cristãos e ele se tornou cristão também. Olha só como a ideologia ela é perigosa. Paulo era Saulo e Saulo perseguia os cristãos. Era gente que morria em nome de algo que ele pensava que ele estava fazendo direito. Ele estava fazendo certo. É perigoso. Entendeu? Joia? Beleza. Gente, agora a gente vai falar, um pouquinho sobre questão de gênero. Você vai pegar assim a questão da ideologia, agora você vai guardar no bolso. Esqueça o assunto ideologia e vamos para um outro assunto, questão de gênero. Depois eu vou para a ideologia de gênero. Entendeu o bloco do meio? O bloco do meio é questão de gênero e não ideologia de gênero. Ideologia de gênero é quando eu juntar o primeiro assunto com o assunto do meio. Então, a gente vai esquecer o primeiro assunto, ideologia, e vamos ficar agora só com questão de gênero. Fechou? Vamos lá. Questão de gênero é essa definição aí, vamos lá. Diferença entre homem ou mulher referindo-se aos cromossomos, gônadas, hormônios sexuais e genitália sexual interna e a genitália externa. Então, o sexo biológico do homem é diferente da mulher. Alguém tem dúvida disso? Que o homem é diferente da mulher, biologicamente falando? Né? A gente sabe isso desde criança, que os dois são diferentes. E essa diferença, assim, ela é muito grande, ela é muito expressiva, né? Então, você tem uma diferença interna e você tem uma diferença externa, né? Então, o que é o cromossomos? Lá é onde fica o código do DNA seu, né? Sabe o DNA? É um código genético que está em todas as suas células. Lá está dizendo se é X, que é homem, ou XY, que é mulher. Então, em todas as suas células, você carrega em você um código genético que descreve exatamente o que você é. Se você é homem ou você é mulher. Então, está no seu corpo todo o que você é. Tá bom? E aí você são marcadores genéticos de saúde, não de um distúrbio. A norma para o design humano é ser concebido ou como macho ou como fêmea. A sexualidade humana é binária por design, como o óbvio propósito de reprodução e florescimento da nossa espécie, né? Então, você carrega com você aquilo que você é, e biologicamente não existe outra opção. Biologicamente, ou você é homem ou você é mulher. O que pode ocorrer é pessoas terem algum problema de saúde relacionado à sua construção como homem ou como mulher. Mas não existe um terceiro sexo. Não existe. O hermafrodita não tem um terceiro sexo. Eu vou chegar lá.
Né? O que é esses gônadas? Só para vocês terem uma ideia, é o testículo no homem e na mulher o ovário. É o que se encarrega para a reprodução, é um órgão interno. Tá? Estão inclusos também características sexuais primárias, como o sistema reprodutivo com o pênis e o escroto nos machos, e os ovários, útero e vagina nas fêmeas, e secundários, como cabelo facial nos homens e seios maiores nas mulheres. Aqui tem duas divisões, assim. Existem os órgãos internos responsáveis pela reprodução, que são considerados os primários, e os secundários, que é a aparência. Né? Por que é muito importante isso? Porque os primários não tem como mexer. Você pode até tirar o ovário, você pode fazer lá mas tem coisas internas que você não mexe. E tem coisas que os secundários, que é a questão da barba, a questão do seio, a questão do cabelo, isso o ser humano vai mexer mais, né? O ser humano, os médicos vão mexer mais. Mas em outras palavras, você nunca vai conseguir modificar, transformar um homem numa mulher, porque o seu corpo todo, os hormônios, tudo que você tem aqui dentro de você, da parte de dentro, que é o primário, está dizendo que você é homem ou está dizendo que você é mulher. Não tem como. Você pode fazer todas as cirurgias possíveis e aí, mesmo assim, você não vai conseguir trocar de sexo, porque todas as suas células está dizendo exatamente o que você é. E alguns órgãos que não pode mexer, órgãos primários que você não tem como mexer, e aí também diz exatamente quem você é. Você consegue mexer com o que é secundário, mas você não consegue mexer muito com o que é primário. Certo até aí, ok? Alguma dúvida? Agora, tem outro detalhe. Existem problemas. Existem problemas para algumas pessoas na sua construção biológica. Eu vou falar o nome de algumas doenças, né? Problema com a estrutura sexual do corpo, né? Hermafrodita, androgenia, que é um sexo indefinido, então a pessoa não consegue visualmente detectar qual é o sexo daquela pessoa, né? Hermafrodita a pessoa ela tem tanto uma formação parecida com o pênis quanto com uma vagina, tem os dois órgãos sexuais, né? O hermafroditismo é uma anomalia sexual ainda pouco conhecida, configurando um distúrbio morfológico e fisiológico das gônadas sexuais de um indivíduo, que simultaneamente manifesta a estrutura de tecidual testicular e ovariana. Os transtornos extremamente raros de diferença sexual, inclusive a feminização testicular, né, que é a síndrome da insensibilização androgênica, né, também conhecida como feminilização testicular, é uma condição no qual indivíduos que geneticamente são do sexo masculino não respondem aos androgênios, que são os hormônios masculinos. Isso resulta em um indivíduo com composição geneticamente de um homem, mas com algumas ou todas as características físicas de uma mulher. Eu só estou querendo dizer o seguinte para vocês aqui, é um monte de coisa que também assim não sou especialista da área, que sou pastor formado em teologia, mas está dizendo o seguinte, que na parte biológica você tem um homem que tem problemas que vai trazer algumas coisas das mulheres, né? E você vai ter mulheres que vai ter algum problema hormonal que vai trazer as coisas dos homens, mas que isso não modifica o sexo daquela pessoa. Então, firmando aquilo que eu falei, que só existe duas possibilidades, ou você é macho, ou você é fêmea, você é homem ou mulher. Entenderam até aí? Então não dá para mexer com isso, tá bom? Tem mais doença aqui, mas eu não vou ficar explicando. Tudo isso são todos desvios medicamente identificados da norma binária sexual e são justamente reconhecidos como distúrbio do design humano, e a pessoa procura um médico para ser tratado. Então você não larga isso de bandeja. A criança nasceu com algum desses problemas, você procura um médico, eles vão cuidar como médico, porque é uma questão de saúde física da criança, saúde biológica da criança. Ninguém tem problema com isso. Tá bom?
Olha, só para concordar, a Bíblia diz que Deus criou macho e fêmea. A Bíblia e a biologia estão andando junto em relação a isso. Olha lá, ó. Criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus os criou, homem e mulher os criou, Deus os abençoou e lhe disse: sejam férteis e multipliquem-se, enchem e subjuguem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem pela terra. Então, é engraçado a gente estar aqui para falar o óbvio, né, gente? Deus criou homem e mulher, a Bíblia concorda com isso, a biologia diz a mesma coisa, não tem problema nenhum com essa história. Tá bom? Agora que começa um pouco os nossos problemas, gente. Estava indo bem, mas agora a gente vai ter as nossas dificuldades aí. Vamos lá. Gênero. Como as pessoas experimentam a si mesmo como macho ou fêmea, incluindo quão masculino ou feminino ela se sente, os aspectos psicológicos, sociais e culturais de ser masculino ou feminino estão relacionados. Então, agora entra a questão do sentimento. Eu tenho um corpo de homem, eu me vejo como homem. Você tem um corpo de mulher, você se vê como uma mulher? Quanto você se vê homem, quanto você se vê mulher? Esse aí é a questão de gênero, né? Então, se você é homem e você sabe que você é homem, e se você é mulher e você sabe que você é mulher. Então, já a gente vai chegar na ideologia de gênero. Então, agora a gente tem a parte biológica, que a gente só sabe que existe duas, e agora nós temos a parte psicológica, né? Psicológica. Você pega agora a parte biológica e junta com a psicológica, e aí estamos definindo a questão de gênero, se você é homem ou você é mulher, né? Tem gente que agora começa um pouco a entrar na questão da ideologia de gênero, que vai afirmar o seguinte, que a questão do homem e da mulher é uma construção social. É como se o homem tivesse inventado esse negócio de ser homem e a mulher de ser mulher psicologicamente. Então, que talvez não existiria o ser homem e o ser mulher. O ideal seria talvez ser neutro. E depois você descobrir aquilo que você se identifica mais. Então é mais ou menos isso que a gente já começa a entrar na questão da ideologia de gênero. Agora, qual que é o problema? O problema chama disforia de gênero. Deixa eu ver se está aqui. Disforia de gênero se refere a um desconforto profundo e permanente sobre a incongruência entre o sexo biológico e a experiência psicológica e emocional de gênero. Então, como você se enxerga, homem ou mulher? Se você tem algum problema com o seu sexo biológico, você tem uma disforia de gênero. Até pouco tempo atrás, quando eu falo pouco tempo atrás, é pouco tempo mesmo, era considerado um transtorno psicológico. Na Organização Mundial da Saúde falava que quem tinha disforia de gênero precisava de ajuda psicológica. Hoje, por causa da agenda ideológica, eles conseguiram mudar isso. A disforia de gênero deixou de ser um problema psicológico para ser somente uma questão sexual. Então, eles conseguiram tirar da lista de transtorno mental para colocar só numa questão sexual. Ainda se mantém como um transtorno sexual para facilitar a cirurgia para mudança de sexo da pessoa, que a gente sabe que não existe uma cirurgia que muda o sexo da pessoa. Vocês entenderam até aqui? Né? Então, pessoas que se identificam como se sentindo o sexo oposto ou em algum lugar entre os dois sexos não constituem um terceiro sexo. Eles permanecem homens biológicos ou mulheres biológicas. Eu vou ler aqui para vocês a questão da Organização Mundial da Saúde. O anúncio realizado pela Organização Mundial da Saúde foi de 18/6 desse ano. Ocorreu na divulgação da
11ª Classificação Internacional de Doenças. A transexualidade ou a incongruência de gênero, como é chamado no manual, foi retirada da categoria de distúrbios mentais e reclassificado por uma nova categoria denominada saúde sexual. Né? Aqui eu vou pegar a pessoa do site do Terra, que fez uma reportagem, né? Ela fala o seguinte, o sofrimento de uma pessoa por não se identificar com o seu gênero de nascimento, incluindo aquele proveniente do preconceito e da falta de aceitação social, muitas vezes geram transtornos mentais que precisam ser tratados, a exemplo da depressão e ansiedade. A transexualidade em si não é uma doença, e a decisão de retirá-la da lista de patologias mentais confere dignidade e auxílio a reduzir o sofrimento dos pacientes. Né? Então ela vai falar assim, por causa do preconceito, por causa da falta de aceitação social, vamos tirar isso dos transtornos psicológicos. Tem um outro problema aí, que fala assim, olha, para diminuir as justificativas de quem se propunha curá-la ou tratá-la, não diz respeito à diversidade sexual dos seres humanos. Então está dizendo assim, não pode ajudar essa pessoa psicologicamente. Só pode ajudá-la essa pessoa a ela procurar saúde para poder fazer uma cirurgia de modificação do sexo. Agora, eu gostaria que vocês pensassem comigo. Pensa que a pessoa ela tem um sexo biológico. Ela está tendo um problema de disforia de gênero, que ela não está conseguindo se identificar com o sexo biológico dela. O que é mais fácil? Nós ajudarmos ela a compreender o corpo que ela tem, ou nós mutilarmos o corpo dessa pessoa, a fim de que ela se sinta melhor. Porque a gente nunca vai conseguir transformar o corpo biológico da pessoa de um homem para uma mulher, ou vice-versa. Se algum psicólogo quiser ajudar essa pessoa a trazer o psicológico dela para mais perto do corpo que ela tem, ou que Deus deu para ela, a gente não pode ajudá-la. Porque não é uma doença psicológica. E a pessoa pode perder o certificado dela, porque ela tentou ajudar. Vocês estão entendendo do que está em jogo? E tudo isso por um esforço de uma agenda ideológica. O quanto que isso é perigoso? Você não pode. E a questão da sexualidade, ela vem depois. Então pega uma criança que está tendo um problema de questão de gênero. Você não pode chegar para ela e trazer ela para mais perto do corpo dela. Você tem que deixar ela largada, esperar ela crescer, ter uma confusão na parte sexual para ela definir aquilo que ela quiser e às vezes modificar o corpo dela. E é isso que foi sendo colocado, aos poucos. Lembra que eu falei que a ciência ela pode ser serva da ideologia? É isso que aconteceu aqui. Essa aqui é uma psiquiatra. Ela fala assim, explicar que a disforia de gênero se refere ao sentimento de profundo desconforto com o gênero, atribuído ao nascimento e suas características, ainda de acordo com ela, apesar de nem todos os indivíduos terem o sofrimento como resultado dessa incongruência. Muitos sofrem quando não têm acesso à adequação física por meio de hormônios ou cirurgia. Então ela sempre está defendendo o lado da cirurgia. Existe gente que tem problema de disforia de gênero? Existe. Né? Então, às vezes a gente tem que ter muita misericórdia. A gente tem que olhar para uma pessoa que está com problema de disforia de gênero com graça, com amor, com misericórdia, porque ela está passando por uma luta dentro dela, por muita dificuldade. Né? Não é só uma questão, olha, pecador, né? A gente olha como um pecado. Não, o pecado nos faz culpados do nosso pecado, mas nos faz vítimas também. Então, crianças que nascem com disforia de gênero, crescem com esse problema, tem que ser tratada com misericórdia, com ajuda. É assim que se faz. Ajuda. A gente vai falar mais um pouquinho daqui a pouco sobre isso. Então, existem duas teorias, né, sobre isso. Como que a pessoa nasce com isso? A teoria de sexo do cérebro, biológico e congênita, a disfunção entre o desenvolvimento biológico e a estrutura cerebral durante a formação do bebê. Está dizendo que pode ter bebês
que desde o ventre da mãe nasce com algum problema de disforia de gênero. Agora tem o mais comum. Esse aqui é mais raro, é mais difícil de ser identificado. Mas existe uma coisa mais comum, que é multifatorial. Múltiplas causas: vítimas de abuso, estrutura biológica, dificuldade de encontrar papéis bem definidos, adoção por casais do mesmo sexo, sem problemas com a dimensão social, a criança não consegue se perceber naquele lugar o que ele é. Então você tem multifatores para a criança nascer com uma disforia de gênero. Mas não importa, o que importa para nós é sabermos que existe o problema de disforia de gênero e que a gente, como cristãos, como psicólogos, professores, nós estamos aqui para ajudar a família e ajudar essas crianças. Então, para nós, a questão de gênero é uma coisa, para nós é um assunto que nós devíamos saber que existe e que temos que lidar com esse assunto. Que podemos ter na nossa igreja uma pessoa que tem um problema de disforia de gênero e que nós poderíamos ajudar essa criança e essa família, sabendo que ela vai ter dificuldade durante a jornada da vida dela e que nós deveríamos abraçar essas pessoas com graça e com misericórdia. Vale lembrar também que disforia de gênero, então se você tem problema com o seu corpo, né, não necessariamente a sexualidade é um terceiro ponto dessa história. Então você tem lá o seu interesse sexual é diferente da disforia de gênero, né? Então é um problema de identificação com o seu corpo biológico, tá bom? Vamos lá para a ideologia de gênero. Acho que agora vocês já estão craques aí, ó. A reivindicação discursiva e a articulação de práticas e intervenções sociais que defende a possibilidade ampla de se construir a identidade de gênero para além do seu sexo de nascimento, sendo esta última a dimensão neutra. Então está dizendo o seguinte, olha, vamos celebrar o neutro. Nem homem, nem menina. Não vamos impor a nossa visão de sociedade sobre as nossas crianças e vamos deixar que elas no futuro definem aquilo que elas querem ser. Essa já é a influência da agenda chamada ideologia de gênero. Quer que você não crie um menino como um menino ou uma menina como uma menina. Eu só queria deixar bem claro para vocês que psicologicamente menino e menina são diferentes desde o nascimento. Isso não é uma imposição social. Não é a sociedade que ensinou o menino a usar azul e a menina a usar rosa. Assim, simplesmente uma imposição da nossa cultura sobre as crianças. Mas que psicologicamente, tanto a menina quanto o menino, eles são diferentes. Desde bebê. E que meninos vão querer brincar diferente das brincadeiras das meninas desde pequeno. E a gente, quem é pai, quem é mãe, quem trabalha com escola, com pedagogia, sabe que os dois são diferentes. E que você não precisa fazer uma imposição. Menina gosta de beber, já tem alguma coisa materna numa criança menina, desde pequeno, aquele desejo de ser mãe. E isso a gente não precisa a gente não precisa impor para ela. Ela pode pegar um travesseiro e fazer de bebê sem você precisar dar uma boneca para a menina. Eles são diferentes e eu quero dizer uma coisa, que médicos, pediatras, pedagogos, eles sabem que são diferentes. O problema é que a agenda ela tomou uma força tão grande. Eles tomaram tantos os meios políticos, eles tomaram tanto a psicologia, eles tomaram tanto as ciências humanas, as universidades, eles cresceram tanto a ideologia que eles estão conseguindo trazer leis, projetos de leis, modificações como a gente viu na Organização Mundial da Saúde. Eles conseguiram trazer transformações sociais e as escolas abraçando e pessoas por causa que eles conseguiram chegar nesses setores. Mas não é unânime. Não é unânime. Você tem muita gente falando ao contrário.
O problema é que a coisa se estendeu e a coisa cresceu. Tá bom? Então, não se deve buscar uma causa para a disforia de gênero. Esse daqui é uma filósofa que defende a ideologia de gênero. Ela fala, ó, não se deve procurar entender por que existe a disforia de gênero. Né? Tem um documentário, para aqueles que se interessam no YouTube, chamado Lavagem Cerebral, o Paradoxo da Igualdade, que é 40 minutos de documentário que vai mostrar médicos falando que um bebê é diferente um bebê menino de uma bebê menina é diferente. E aí, quando eles vão falar com o pessoal das ciências humanas, que são filósofos, psicólogo, e não querendo desmerecer todas essas profissões, esses daí foram mais abraçados pela questão da ideologia de gênero. Tá bom? Então, mas a saúde, assim, você tem muita gente ainda firme. Fala, não, é diferente. O que está acontecendo é uma loucura. Lembra da loucura do Hitler lá que eu falei lá atrás? É uma loucura que está acontecendo, não faz sentido. Tá bom? Vou mostrar... ver a disforia de gênero como uma realidade a ser celebrada, cultivada, incentivada, oferecendo um contexto de afirmação da não identidade e de pertencimento, né? Então, eles celebram realmente a disforia de gênero como algo normal, para ser aceito por toda a sociedade, né? Eu vou correr agora, né? São 3 causas filosóficas para a questão da disforia, para a questão da ideologia de gênero. Aqui está uma ruptura entre a identidade e a essência, quer dizer, uma menina não simplesmente é uma menina, e um menino não é simplesmente um menino. Quer dizer, é igual você pegar um carro e falar, isso não é um carro. Então, essa ruptura entre identidade e essência, tudo isso tem a ver com um homem afastado de Deus, tá, gente? Porque é o óbvio, a gente começa a anular o óbvio, né? Então, você tirar, olha que interessante, né? Vamos pegar a questão do aborto, só vou fazer uma parênteses. Existem leis que protegem cachorro. Se você abandonar um cachorro na rua, você pode ser preso, né? Agora, você pega o feto, porque o feto ele não consegue se ver como feto, como gente, como pessoa. A gente não reconhece mais o feto como um bebê, como um ser humano. E vai lá e tem muita gente querendo defender o aborto. Então, a ruptura entre o essencial e a identidade daquilo. A gente não consegue identificar um bebê ainda sem forma como um ser humano. Perdeu. Somente quando criar consciência, aí vai lá e fala assim, não, é um ser humano e tal, né? A ruptura entre a natureza e a liberdade, que é essa questão de que você não pode determinar socialmente o menino ou a menina, você tem que tirar isso, deixar que ele escolha, deixar livre, né? Tem teólogo que vai falar sobre o desespero do infinito. O ser humano quer tudo, quer todas as coisas, todas as possibilidades. Mas vale lembrar que a liberdade, vocês me falam de horário aí, gente. A questão da liberdade, ela tem a ver com limitações e com limitações. Então, por exemplo, se não tiver lei de trânsito, a liberdade do trânsito de você ir para qualquer lugar vai se tornar perigosa. Então, se você não tiver as leis falando, olha, é menos, é melhor para a gente. O ser humano precisa de limitação. Se você dá liberdade para o ser humano, o que eu falei lá no começo? Que a nossa natureza é má, vai dar ruim. Então, por exemplo, a Bíblia fala que é bom que o homem tenha quantas mulheres o homem deve ter? Jesus, uma só. E ele sabe, falou para a gente, para o seu bem, que se você tiver mais de uma, vai ser ruim para você. É ruim para você. Então, aqui me lembra da minha limitação. Eu não posso ter a mulher que eu quiser. Eu tenho a minha esposa. Mas isso traz uma liberdade e não uma escravidão. Agora, se eu quisesse todas as mulheres do mundo, eu seria escravo. Então, você precisa, porque você é limitado de leis que te limitam. Você é menino, você é menina. Você tirar toda essa estrutura, você confunde a cabeça de qualquer um. E você querer tudo é um desespero pelo infinito.
É um desejo seu que você precisa, na verdade, é de Deus na sua vida. Porque Deus é essa resposta por esse infinito que nós desejamos. Tá bom? Ruptura entre afetividade e normatividade. O que é normatividade? São as normas. Agora, o que o ser humano está trocando? O seu desejo pelaquilo que é certo. Porque norma está dizendo assim, ó, existe o certo e o errado. Não faça o errado. Norma. Mas se eu tiver vontade de fazer o errado, não faça. Se eu tiver desejo por uma pessoa do mesmo sexo, não faça. Porque Deus criou o homem para a mulher e a mulher para o homem. Vai lá e limita e freia os seus impulsos e os seus desejos. O ser humano precisa ser freado. Essa norma vai ajudar o homem. Aí vem a grande pergunta. Poxa, mas e o seu desejo, aquilo que ele quer? E o seu coração? O amor é livre. O amor, deixa o amor ser livre. Vamos liberar o amor. Né? Então, em nome do sentimento, nós vamos lá e estragamos as normas. Só que o ser humano sem norma não é um ser humano forte, é um ser humano fraco. Se você não tirar tempo para você estudar, se você não tirar tempo para descansar, se você não fazer as coisas com cautela e com norma, se você não parar de comer, se você não saber cuidar dos seus limites, se você não saber colocar freios na sua vida e você fazer tudo o que você deseja, você vai estragar a sua vida. Você não vai ser um homem disciplinado, você vai ser um homem fraco e não um ser humano forte. Então, uma sociedade que fala assim, ó, seja quem você quiser, faça o que você quiser, parece que é uma sociedade forte, porque é uma sociedade liberal, mas é uma sociedade extremamente fraca, porque deixou o ser humano à mercê dos seus impulsos. E isso nunca dá certo, sempre dá errado. Amém? Tudo isso aqui, ó, todas essas 3 rupturas aqui, é uma ruptura com Deus, né? O que você vê aqui? Aí você vê, isso daqui é uma foto real, né? De uma enchente lá nos Estados Unidos, e o cara colocou essa foto nos Estados Unidos e gerou polêmica lá, porque alguém fez um comentário que era uma família tradicional. O homem que carrega a mulher e a mulher que carrega uma criança. E aí veio alguém embaixo e comentou. E falou assim, olha, mas a gente não pode afirmar que isso é uma família, né? Seria a imagem de uma família tradicional, porque a gente não sabe qual é o gênero de cada um. Então, na verdade, pode ser uma mulher carregando um homem. E aí gerou uma polêmica na internet na época. Porque você não consegue mais ver o óbvio, porque a gente fez aquilo que eu te falei. A essência já não está junto mais da forma. Você conseguiu destruir a forma e a essência. Aqui, ó, Ruth Rocha, ela é uma pedagoga famosa que tem livro, e ela vai lá, ó, tá escrevendo para criança, né? E ela fala, ó, mudar uma ideia às vezes demora, a gente não pode mudar toda hora, mas ficar teimando numa ideia só é uma coisa boba, ora, tenha dó. E ela é uma menina que ela está no quarto do Batman e ela está preferindo o Batman do que a roupa de princesa, né? Então, esse livro é um livro pedagógico que tem em muitas escolas. Essa Ruth Rocha, ela é muito famosa nas escolas. Não, meu filho é trans, narra a saga dos pais de crianças que não se identificam com seu sexo biológico, condição que afeta 1 milhão de brasileiros. Né? Eu já vi crítica dessa reportagem que isso é muito exagerado. Você dizer que um monte de criança está nascendo com disforia de gênero é um exagero, né? Agora, você ter pessoas maiores que estão, por causa da sua formação, com problemas, é uma outra história. Lembra que também a formação social, ela pode atrapalhar a nossa identificação com o nosso gênero, né? Então, se você está numa sociedade onde prega que não tem que ter gênero nenhum, você vai ter um monte de gente com disforia de gênero. Você está criando um ambiente para que as pessoas fiquem confusas, inclusive gerando uma geração de pessoas que pode ser bissexual nas escolas, não tem problema. Você já beijou um menino? Falando para outro menino. Ah, não beijei, mas tem que beijar, tem que experimentar. Você não sabe ainda o que você gosta. Você não sabe ainda o que você é. É essa sociedade que está sendo proposta, né?
Vamos falar sobre ele. Como lidar com um aluno que se veste assim? Uma reflexão sobre sexualidade e gênero. Nova Escola, revista Nova Escola. Sabe o que é interessante? É que nessa discussão de gênero, eles estão falando sobre celebrar uma roupa mais neutra. Você não usar nem roupa nem de menina nem de menino. Inventar uma roupa neutra. Né? Então tem lojas que estão propondo cada vez mais roupa unissex para os mais novos, né? Então, você tem o filho do Will Smith, lá, que é um ator famoso de Hollywood, ele fez um ensaio fotográfico dele usando saia. Então, tem gente que celebra, assim, essa roupa mais neutra. Não que saia seja mais neutra, mas uma roupa mais neutra. Agora, esse menino aí, ele tem mais de 100 roupas de princesa. E aí, você vestir uma menina de princesa, tem gente que fala que é uma imposição cultural. Agora, um menino vestir roupa de princesa é ideologia de gênero e ok. Quer dizer, você colocar a sua filha para fazer festa de aniversário de princesa, não, você está formatando a cabeça dela, você está impondo para ela que ela é menina. Agora você vestir um menino de princesa, super legal, vamos sair na capa da revista Escola, né? Tudo que você sabe de gênero está errado. Entenda o que é, afinal, identidade de gênero. E descubra como o debate sobre o tema é importante para acabar com o preconceito. Sempre tem essa questão do preconceito. É como se a gente não gostasse, a gente não quisesse saber. E aí a gente quer corrigir toda a sociedade em nome de uma minoria. Vamos corrigir todo mundo, fazendo com que todo mundo agora trate as pessoas como neutras, a fim de que a gente consiga que o pessoal que tem problema de disforia de gênero cresça num ambiente saudável. Né? De vez de a gente tentar ajudar a pessoa que está com disforia de gênero, a gente quer mudar a cabeça de toda a sociedade, a fim de que toda a sociedade mude em favor deles. Né? E tem aqui, quem já viu a Turma da Mônica? Quem já ouviu falar da Turma da Mônica, né? Tá lá, Oba, vamos jogar peteca, Mônica? Magali, por que nós temos torneirinha? Como assim? Na sua casa não tem torneira? Não é dessa torneira que eu estou falando, é daquela que os meninos têm. Já sei. Nós não temos torneirinha porque somos meninas. Isso não é motivo. Claro que é. Se tivéssemos torneirinha, seríamos meninos. Por quê? Porque só os meninos têm torneirinhas. A gente podia ter a tal torneirinha e continuar sendo menina. Uma torneirinha a mais ou uma a menos não mudaria em nada. Aí ela fala, né? Não é triste, gente? Mas é isso. Isso vai ficar cada vez mais forte. A igreja pode falar, Deus te fez menino, Deus te fez menina. A igreja não precisa ter vergonha disso. A igreja pode ensinar. A gente não tem comprometimento com o mundo. A gente não precisa se preocupar com isso. E leis. Jean Williams, ele tem uma lei que tramita no Congresso desde 2013, que diz assim, estabelece o direito à identidade de gênero, definida como a vivência interna e individual do gênero, tal como cada um se sente, que pode corresponder ou não com o sexo atribuído após o nascimento. A proposta obriga o SUS e os planos de saúde a custear o tratamento hormonais integrais, a cirurgia de mudança de sexo e todos os interessados maiores de 18 anos, as quais não será exigido nenhum tipo de diagnóstico, tratamento ou autorização judicial. Então, se alguém quiser fazer uma cirurgia, ela pode fazer a cirurgia, né, se essa lei for aprovada. Essa lei começou com 12 anos e agora está com 18 anos. Já pensou uma criança de 12 anos, fala assim, quero mudar de sexo, aí vai lá o SUS e paga a cirurgia da criança? Eu vou pegar aqui uma frase de uma mulher, ela diz o seguinte, essa daí, ela é uma jurista, advogada, ex-magistrada brasileira, ex-desembargadora aposentada, é Maria Berenice Dias, é lá do Rio Grande do Sul, e ela milita na causa LGBT. Ela fala assim, enquanto a homossexualidade for vista como crime, castigo, agora vem a palavra aqui, ou pecado, não se está vivendo em um país livre. Ela fala, enquanto tiver ela é uma jurista, ela é alguém do direito. Enquanto tiver alguém falando que é pecado, a gente não vive num país livre. Estaria a ex-desembargadora afirmando que condenar apenas moralmente, sem criminalização, a prática homossexual em bases religiosas é incompatível com o Estado democrático de direito?
Se sim, ela introduz definitivamente uma ameaça à liberdade religiosa, assim como o movimento que ela inspira. Né? Então, já pensou se a mulher coloca uma lei e que a gente não pode mais falar que isso é pecado? O que vai acontecer com nós, pastores? Né? Gente, eu vou correr agora só para terminar, mas você tem mudança gramatical, você tem, de vez de usar menina ou menino, usar um X no final. Você tem a mudança de vestimento, eu já te falei. A questão de você colocar um transexual nos esportes, então você coloca lá um homem de 2 metros para jogar vôlei com as meninas, e aí você, ou no MMA, você já tem também, e aí a menina leva o couro do transexual porque é desse tamanho, né? Então você tem na questão dos brinquedos, questão de propaganda, lá na Google nos Estados Unidos o banheiro masculino tem absorvente, você tem aqui na PUC de São Paulo, você não tem mais M ou feminino na identidade de gênero, só tem gênero para você colocar. No Facebook americano, na hora de você escolher qual é o seu gênero, tem mais de 56 opções. Imagina, gente. Aí você fala, mas opção do quê, né? Aí, deixa eu ver. Eu anotei aqui algumas possibilidades de gênero aqui, mas são várias. Depois, se eu achar aqui no meio, eu falo para vocês, né? Então, qual é o padrão normal? É você tirar qualquer gênero, é o padrão normativo. Casamento é a união de 2 pessoas com afeto mútuo. Lembra que eu falei do afeto, que é o que domina, né? A ditadura do afeto, aquilo que eu gosto, que eu acho certo, é o que vale, né? E aí você vai poder dar margem para pedofilia, porque se eu gosto de animal, tá valendo. Você vai dar margem para uma série de coisas, zoofilia e tudo que vier, né? Você tem lá no Canadá, em 2017 de agosto, nasceu um bebê que o pai falou que não vai ser nem menina e nem menino. No documento colocaram uma letra que identifica como gênero neutro, e essa criança lá do Canadá vai definir qual o gênero dela assim que ela quiser, né? Então, a ideologia de gênero, quem encabeça é o pessoal do LGBT, eles estão na política, eles são articulados, eles querem impor, né? Eles estão, a USP, as universidades assim, públicas, elas todas foram cooptadas pela ideologia de gênero, as escolas, os formadores de pedagogos, de professores, estão todo mundo emparelhado com a agenda da ideologia de gênero. O uso das palavras são muito bem usadas por eles. Então uma palestra dessa que eu estou falando para vocês hoje é uma palestra homofóbica na cabeça deles, né? Então o que é homofóbico? É ódio. Gente, você lembra que eu quis separar questões de gênero com ideologia de gênero? Pessoas que têm problemas com o seu gênero, que deve ser acolhida, que deve ser amada, não é a mesma coisa que ideologia de gênero. Então as palavras fundamentalismo, né? Conservadorismo cristão, discurso de ódio, cura gay, são tudo isso que eles querem taxar a gente, falar, se a gente quiser apoiar alguém psicologicamente que tem disforia de gênero, a gente está querendo impor a cura gay. Então as palavras todas elas são sequestradas, né? Então todo mundo aqui, todo mundo que é contra a ideologia de gênero, não necessariamente é contra as pessoas que têm disforia de gênero, né? Mas a gente vai estar contra, a gente é contra. Se a gente for brigar lá na lei, vamos ver direito essa história, nós somos contra a eles, somos homofóbicos, né? E é isso. Para terminar, eu queria dizer para vocês que, né, aprofundar no conhecimento dos temas envolvidos e buscar resposta em múltiplos níveis da realidade. Então, gente, onde a luz não brilhou, as trevas predominou. Se a gente está perdendo essa guerra em âmbito político, na psicologia e nas escolas, é porque a luz não brilhou lá. Porque onde a luz brilha, gente, as trevas se dissipam, né? Então, teológico, científico, político, sociológico. Articular ações de conscientização e de pressão por vias legítimas, sem temor, com foco plural. Escolas, universidades, empresas, instâncias de participação política. Demonstrar capacidade de distinção entre a dimensão pessoal de gênero e a dimensão cultural da ideologia de gênero. A gente saber mostrar que a gente não é contra as pessoas, mas a gente é contra a ideologia, que eu tentei explicar para vocês desde o começo,
o que seria, né? Enxergar a disforia de gênero como resultado de vivermos num mundo caído, representando mais uma condição de disfunção que deve ser tratada. O ser humano como também vítima da queda. Portanto, como Cristo nos ensinou, devemos oferecer amor, misericórdia e graça, acolhendo como alguém que precisa de auxílio para superar uma inaptidão, necessitando de um contexto de suporte e apoio para superar as suas tendências. Gente, não foi bem uma pregação, mas eu queria terminar com um trecho bíblico, dizendo que a família que Deus criou, ela é muito antiga. Desde o Antigo Testamento, lá no Salmo 128, diz assim: como é feliz quem teme ao Senhor, quem anda nos seus caminhos. Você comerá do fruto do seu trabalho e será feliz e próspero. Sua mulher será como videira frutífera em sua casa. Seus filhos serão como brotos de oliveira ao redor da sua mesa. Assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. Que o Senhor o abençoe desde Sião, para que você veja a prosperidade de Jerusalém todos os dias da sua vida e veja os filhos dos seus filhos. E haja paz em Israel. O que Deus criou, Ele criou a família. Família tradicional, papai, mamãe e filhinhos. Não existe uma outra composição que Deus tenha criado que não seja essa. Tudo isso é fruto do rompimento entre Deus e o homem. E que Deus abençoe a igreja em nome de Jesus. Esta foi mais uma mensagem especial da Primeira Igreja Batista em Itapevi. Que Deus te abençoe.